Não tem como eu começar a fazer uma série sobre mudança de vida sem falar da mudança que a corrida trouxe pra mim. Vamos nessa, vamos correr comigo. É isso aí, ó, treino concluído, 8 km. Aí, ó. Workout complete in 51 minutes 46 seconds. Great work, Filippo. 8 km, metade easy, metade tempo. Tá feito. Vou pra casa agora, tomar um pouco de água e nós já sentamos pra trocar uma ideia. Vamos nessa. E é isso, velho. Eu não ia conseguir fazer essa série de vídeos falando sobre minha mudança de vida se eu não tirasse um dia pra falar sobre a corrida. No final do ano passei uma fase muito difícil junto com a minha esposa, minha família. Vivemos o luto do Mateu, que foi muito difícil. E no final do ano eu me encontrava num estado assim, acho que não tava com depressão, mas muito depressivo, sabe? Sem disposição pra nada, só abusando excessivamente do cigarro, da erva. Corria no trabalho para chegar em casa o quanto antes para poder fumar, né, a noite inteira se deixasse. E de um dia para o outro, incentivado por um primo meu, Renan, um salve até, eu decidi mudar. Eu perguntei para ele, cara, como eu posso correr? Me passa um treino aí que eu posso começar. Uma pessoa sedentária, um cara de 30 e poucos anos, 36 anos, né? Que há 10 anos não faz nada. Me fala aí como que eu posso começar. Então ele me passou um treino ali de caminhar e andar, caminhar e andar. E naquele dia, enquanto eu fazia esse primeiro treino aí, eu falei, não, é isso que eu vou fazer. Eu vou estabelecer os dias da semana que eu vou correr, e a partir desse momento eu não vou falhar mais. E isso desencadeou um monte de benefícios para minha vida. Primeiro que eu consegui começar a ter mais gosto pela vida. Uma coisa que eu tinha perdido depois de um tempo. Então eu comecei a apreciar mais os momentos em família, começar... Porque assim, o tempo que você sai e começa a correr sozinho, eu saía com o fone de ouvido ali, às vezes ouvindo um podcast, alguma coisa, mas mesmo assim o pensamento vai longe, você reflete muito. Nos dias de hoje que a gente fica muito lá no telefone, só scrolling, né? Vendo vídeo, vendo shorts, vendo isso, vendo aquilo. Eu consegui quebrar, que era uma hora ali do dia que eu ficava totalmente só com meus pensamentos. E acho que tudo começou aí. Então, a partir desse momento, eu vi que só correr não ia ser suficiente. E aí, umas 2 semanas, uma semana e pouco do que eu comecei a correr, eu falei, não, eu vou parar de fumar. Eu quero uma vida mais saudável, uma vida melhor. E se eu quero mesmo, não é só começar a correr que vai mudar. Eu quero mudar em outros aspectos. E eu lembro de uma sexta-feira, eu peguei meu maço de cigarro, tinha caixinha com chavador, seda, todas essas paradinhas que a gente vai acumulando por conta do vício. Pus tudo no lixo, joguei tudo, cigarro, tabaco, joguei tudo fora. E eu já tinha feito isso umas 10 vezes. Só que nessa vez, sempre que me dava vontade, eu saía para correr, saía para pedalar, então foi totalmente uma muleta que eu usei para me ajudar com esse vício, sabe? Porque hoje até quando alguém me pergunta quer parar de fumar, quer, pô, principalmente questão da maconha, muita gente me pergunta, eu falo assim, se você só parar, no primeiro momento que você estiver ocioso na sua casa, chegar do trabalho, tudo feito, você vai estar no sofá lá sentado, ou sei lá, você vai ter vontade, porque o seu cérebro vai estar lá, pô, tá faltando alguma coisa. Vai lá, fuma só hoje, já fez tudo, tá tudo feito, sabe? E era o que sempre acontecia comigo. Chegava um momento que eu parava um dia, no segundo dia tava aqui em casa, as crianças iam dormir e eu falava, não, pô, agora eu vou fumar, vou fazer o quê? Não tenho mais nada pra fazer. E acabava voltando a fumar. E dessa vez com a corrida, com a prática de esporte, eu consegui ter esse auxílio. E foi assim, o primeiro benefício que eu tenho certeza que a corrida tem impacto nisso foi largar o vício, sabe? E aí começou a desencadear um monte de coisa boa. Eu comecei a prestar atenção mais na minha saúde, então eu comecei a tomar suplementação de vitamina, que eu queria ter uma maior disposição para depois de um dia cansativo. Eu trabalho na FedEx, não é um trabalho muito físico, né? Então tinha dia que eu chegava esgotado e eu comecei a ter mais uma suplementação de vitaminas. Busquei uma alimentação, pô, não sou perfeito ainda, tenho como muita besteira, mas buscar uma alimentação melhor. Então tudo isso, o hábito da corrida entrou na minha vida e ele desencadeou num monte de hábito saudável. E eliminou um monte de hábito que só depreciava meu corpo. E acho que se eu não tivesse começado a correr, dificilmente eu ia estar no momento que eu estou hoje,
com muito mais disposição, incentivando meus filhos a se exercitar mais. Sim, todos eles tinham bicicleta aqui, mas dificilmente a gente saía. Hoje, no meu dia de descanso, eu saio para pedalar com eles. Meu filho mais novo, o Anthony, ele já fica, vamos, hoje é dia de bike, hoje é dia de bike. Então, a prática do esporte tomou um lugar que não tinha na minha casa, entendeu? Então, pelo exemplo de ver como eu tô me superando, pô, eles viam eu fumando, por mais que não vinha fumando a maconha, mas eu fumando cigarro o tempo todo. Eles falaram, não, para com isso, cigarro faz mal, pai, para. Eu, pô, queria, mas não tinha força. Então isso me trouxe todos esses benefícios de hábitos saudáveis. E isso refletiu na minha família. Minha esposa já estava muito chateada por eu sempre... Porque, principalmente na questão da erva, tem todo um desenrolar que vem com isso, né? É você sair para ir buscar. Eu chegava do trabalho, era 40 minutos até enrolar, fumar e tal, que eu ficava lá preso na garagem. Então, às vezes, depois da escola, as crianças a milhão, tem que dar banho, jantar e tal. Eu sempre, não, pô, cheguei a trabalhar agora, vou ali rapidinho. Então, isso tudo eu eliminei da minha vida, tá ligado? E aí comecei a querer entender mais sobre vício, sobre essas coisas. Então, comecei a ter um hábito mais de leitura, de mesmo quando eu tô na van dirigindo, eu tô escutando um audiobook, tô tentando evoluir como pessoa. E eu realmente acho que a prática do esporte, a corrida, tem um papel fundamental nisso. Tanto que hoje as pessoas me perguntam, mas pô, correr, velho, qual que é a graça de correr, né? E eu falo, cara, não é só a corrida, né? Por mais da dor, porque, pô, quem corre, eu corro hoje em dia, pelo menos 4 vezes por semana, toda semana, a gente tem um desconforto, não chega a ter nenhuma contusão, nada sério, mas sempre tem um desconforto no joelho, um desconforto, então chega a ser prazeroso, na verdade, quando você vê o reflexo e a evolução que isso te traz. Porque eu acredito também que a corrida tem muito dessa de você desafiando você mesmo. Você quer correr 1 quilômetro a mais, você quer diminuir um pouco o seu pace, um pouco mais rápido, então a partir do momento que eu comecei a me desafiar mais, comecei a ter mais autoestima, na verdade, sabe? De você falar, não, eu consigo, pô, eu já consegui quebrar todas essas barreiras, eu vou quebrar mais uma. E, sem dúvidas, hoje eu posso afirmar com toda certeza. Talvez se eu não tivesse começado a correr, nada desses benefícios eu ia estar vendo. Então, eu queria fazer esse vídeo aqui também para falar um pouco sobre essa parte que eu inseri na minha vida, na minha rotina, e que tem transformado não só a minha vida, como a vida de todo mundo ao meu redor. E eu queria deixar esse depoimento. Às vezes você está aí num momento difícil, meio sem saída, não sabe por onde começar. Às vezes a prática do esporte pode te abrir uma porta para um novo universo, vamos dizer assim. Certo? E então é isso, vou ficando por aqui. É um vídeo mais curto, queria só dar esse depoimento mesmo. E a gente se vê em breve, fechou? Valeu!